Irmãos, paz seja convosco. Se você trouxe Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. João 14, 30. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Amém? Levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, nesta manhã, Senhor, nós pedimos, ó Pai, o entendimento da Tua palavra, a clareza, Senhor, da Tua palavra para nós, para que nós possamos ser praticantes dela, Pai, que nós possamos ser fortalecidos no Senhor e que nós possamos, ó Pai, produzir aquilo que o Senhor deseja de nós. Ministra sobre as nossas vidas pelo Teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos acertar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é: o príncipe deste mundo não tem nada em mim. Foi o que Jesus disse aqui. E você veja que, neste contexto, Jesus se aproximava do seu martírio, do seu sofrimento, e Jesus alertou a todos que o diabo, que é o inimigo da nossa alma, estava vindo. Esse inimigo estava vindo, mas ele deixou claro: este inimigo não tem nada em mim. Ou seja, não havia nada do diabo em Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Se você é filho de Deus, não se encontrará nada do diabo na sua vida. Nada. Porque as obras das trevas, elas não têm comunhão com as obras da luz. Se na tua vida existe a luz, que é Jesus, as trevas, que é o inimigo da nossa alma, não terá espaço em você. E nós, irmãos, temos a tendência de pensar nas obras das trevas e do diabo para o lado de fora. Nós temos a tendência a achar que as obras do diabo estão nos objetos, estão nos ambientes. Tendemos a achar que as obras do diabo estão espalhadas por aí. Veja bem, o Senhor Jesus falou algo que nós precisamos refletir. Ele falou: lá vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim. Irmão, pode ter o que for o diabo ao seu redor, só não pode ter dentro de você. Você pode passar em frente a um prédio do diabo, você pode ir na casa do diabo, mas não pode o diabo estar dentro de você. Às vezes as pessoas, elas ficam com medo de ir em determinados lugares, ou de passar em determinados lugares, com medo. E essas pessoas, elas ficam porque elas acham que se elas tocarem em alguma coisa, aquilo vai passar para dentro delas, e não funciona desse jeito. As obras do diabo, elas só podem ser realizadas na nossa vida se nós dermos lugar para elas. Porque o diabo, ele não incorporou Eva, ele sugeriu a Eva, ele incorporou a serpente. E a partir do momento que Eva ouviu a voz da serpente, que é o diabo, Eva foi na direção daquilo que desagrada a Deus, ali estava o problema da vida dela. Por quê? Ela é que teve que ir até a árvore, colher o fruto,
comer o fruto e dá-lo ao seu marido. Ela precisou fazer todo esse trajeto. Não foi o diabo que foi lá, fez a colheita e chegou com a bandeja. Às vezes, irmãos, na igreja, nós já ouvimos muita pessoa falando assim: olha, o diabo veio com a bandeja, ele não é garçom, não, ele não veio com bandeja nenhuma. Tem muitas pessoas que pensam isso, que o diabo vai ficar ali. Não, nós temos que entender o seguinte: ele pode até vir, ele pode até ser, mas ele vai só passar por fora, ele não pode passar dentro de você. É isso que você precisa entender, que dentro de você precisa estar o Espírito Santo de Deus. Isso vai fazer a diferença. Por quê? O próprio Espírito Santo, ele nos mostra esse exemplo através do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, que fala sobre a tentação. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então veja bem, Jesus ele estava cheio do Espírito Santo, como Filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Esses somos nós. Nós estamos aqui cheios do Espírito Santo de Deus. Senão, meus irmãos, nós não estaríamos aqui. É isso que você tem que compreender. Se nós não estivéssemos cheios do Espírito Santo, nós estaríamos em outro lugar, não estaríamos na presença de Deus. Se você está aqui, você está cheio do Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo, ele guiou, ele levou. E a Bíblia fala aqui que foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. O Espírito Santo, ele nos levará, ele nos conduzirá a lugares onde pode ser que seja o próprio domínio do inimigo. Possa ser que seja até o território do inimigo. Mas qual é a recomendação de Jesus para nós? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. E quando nós entramos nesses lugares, quando nós vamos a esses lugares, nós sabemos exatamente que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é natural. Agora, para quem ainda não entendeu, meu Deus, é um sacrifício. A pessoa tem medo. A pessoa vive com medo de ir nos lugares, vive com medo de estar em algumas localidades. Não, você não precisa ter medo. Porque o Espírito de Deus é um espírito de força, é um espírito de ousadia, é um espírito de coragem. Então é essa coragem que nós temos para fazer a obra de Deus, ela vem do Espírito Santo. E a Bíblia fala aqui que 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Disse-lhe o diabo, aquele que Jesus disse que não tem nada em mim, esse que falou com Jesus, e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aqui você entende algo claro no texto. O diabo, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é desqualificar você como filho de Deus e você como filha de Deus. Ele vai tentar jogar no rosto, jogar na sua cara e falar: olha, você tem que provar. Irmãos, quando você é um filho, até dentro desse contexto que nós vivemos hoje, o que prova que você é filho é o fato de você ter nascido. Agora, a paternidade, quando se faz exame de DNA, é o pai que procura saber, é a mãe que tem que entrar na justiça lá para descobrir. Agora, você não muda, você é filho e pronto. Entende? Essa filiação, ninguém pode tirar você. Você é o quê? Filho de Deus. E quem diz que nós somos filhos de Deus? É o Espírito Santo em nós. Então, ele testifica com o nosso espírito: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Aí o diabo vem, o inimigo vem para dizer assim: olha,
se você for mesmo filho de Deus, você precisa provar. E é aqui, meus irmãos, que entra o problema. Porque se você tiver que provar alguma coisa, tiver que lutar, tiver que fazer algo de si mesmo, então aqui é a tentação. Qual é a tentação do inimigo? É tirar você da sua posição. Irmãos, quem é filho, é filho. Ele não precisa provar que ele é filho. Não precisa ter prova. Então, se alguém estiver te testando, se alguém estiver vindo até você, para que você precisa fazer isso, mostra que você é capaz, mostra que você tem capacidade. O que é que você precisa fazer? Você precisa continuar sendo você mesmo. Você não precisa provar nada. Por quê, irmãos? É isso que prova que você é filho, se você sabe que é, e pronto. O resto é só consequência. Você não vai lutar para mostrar para as pessoas, porque se alguém te desafia, aqui está a tentação. Fica atento. Seguindo adiante, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A outra fase da tentação, que é o diabo querendo entrar em nós, no nosso pensamento, na nossa consciência, no nosso raciocínio, é quando ele diz o seguinte: existe algo maior. Eu tenho um reino para você, eu tenho um império para você. Irmãos, às vezes as pessoas utilizam mal o texto bíblico. E aí, quando a pessoa não faz a interpretação correta do texto, ela usa aquele texto para poder induzir incautos e pessoas que não têm leitura, para poder ir por caminhos que é como se fosse o seguinte: Deus, ele tem um reino exclusivo para você. Mais ou menos isso que o diabo estava falando, e se você me adorar, esse reino será teu, porque ele foi entregue a mim. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, os homens e a sua plenitude. Então, aqui você já entende que é um engano. Como que o diabo quis? Ele quis entrar na mente de Jesus. Ele quis dizer para Jesus o seguinte: olha, você precisa ter o seu reino. Vou dar um exemplo de pastores, que eu sou pastor, fica mais fácil. Um pastor, ele só é um membro do corpo de Cristo, ele não é o dono de uma igreja, ele não é o dono do patrimônio da igreja, a família dele não vai receber a igreja como herança. Nós estamos aqui para servir a Jesus na igreja dele. Então, se por acaso eu achar que os irmãos são meus, que a igreja é minha, que tudo é meu, qual seria a tentação do diabo para os pastores? É dizer o seguinte: olha, esse povo gosta de você, esse povo está com você. Vai, abre um ministério, abre uma igreja, seja você o principal, mostra para as pessoas. Irmãos, preste atenção, a pior coisa que alguém pode ter na vida é querer ser dono de uma igreja. A igreja é de Jesus, ela não é nossa. Então, se você for num lugar onde tem um dono, já não é Jesus. Irmãos, o que eu acho bom é você saber que Deus, ele te colocou numa posição, mas foi Ele que te colocou nessa posição. Então lá no seu trabalho vai acontecer a mesma coisa, lá no seu ambiente escolar vai acontecer a mesma coisa. A tentação é entrar na sua mente, é falar para você que você pode mais, você pode chegar. Você tem que entender o seguinte: você pode tudo que Deus diz que você pode. Então, se for de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, não vai acontecer. E isso está bem claro aqui no texto. Jesus rejeitou. Ele disse: não, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás e só a Ele prestarás culto. Essa história de que eu posso ter um reino particular,
que eu posso ser dono, que eu posso ser cabeça, que eu posso estar por cima. Isso não é história que toca o nosso coração, porque nós já estamos numa família, irmãos, com cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você tem essa consciência, você faz o quê? Você caminha, você vai na direção da obra de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver vários casos parecidos como esse, como por exemplo de Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés. O próprio Arão, irmão de Moisés, se levantou contra ele. A própria Miriam se levantou contra ele nesse mesmo tipo de tentação. Mas Deus ele fala só com Moisés. Nós temos Absalão, que era filho do rei, que se levantou contra Davi. Nós vamos ter tantos exemplos na Bíblia, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: qual é a sua condição? É de filho de Deus. Aquilo que Deus der nas suas mãos, você vai administrar, você vai trabalhar. Aquilo que Deus não entregou nas suas mãos, você vai dizer: Senhor, obrigado, obrigado e obrigado, porque não era para mim. Porque se Jesus tivesse ganância, Jesus ele ia buscar esse reino, ele ia buscar essas coisas. Mas entenda algo: o que o Senhor Jesus é, Ele é, e ponto final. Ele não precisa adorar o diabo, Ele não precisa buscar os reinos deste mundo, porque Ele já está satisfeito na posição dele. Quem é o Senhor Jesus? A segunda pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso. Você imagina se Ele ia rebaixar ao diabo? Irmãos, a nossa posição ela é alta em Cristo Jesus. Nós estamos, a Bíblia diz, assentados nos lugares altos. Então nós não podemos ficar lutando por reinos humanos. Nós não podemos lutar por coisas que são passageiras. E aí a tentação vai quase chegando ao seu final. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Aqui é o final. Por que o diabo ele tenta entrar na mente das pessoas dizendo assim: olha, se você desafiar Deus, Deus vai responder a seu favor. Irmão, nenhum filho deve desafiar o seu pai, ele deve obedecer ao seu pai. Esses desafios que existem entre os adolescentes, essas brincadeiras que existem entre as crianças, vamos ver quem chega primeiro lá atrás, vamos ver quem pula primeiro na água, essas brincadeiras, isso é entre pessoas da mesma idade, pessoas que estão ali naquele momento de diversão. Com Deus não é assim. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Então, nós, irmãos, não podemos levar as coisas de Deus dessa visão. Nós não podemos fazer isso aqui, ó. Nós não podemos falar: Deus, eu tenho certeza que o Senhor está comigo, é por isso que eu vou fazer essas coisas, que no final o Senhor vai me livrar. Então entenda, o diabo, ele só tem um lugar que ele não pode entrar, é dentro de você. O diabo não deve entrar na sua mente. Guarda o seu sentimento, guarda a sua mente diante de Deus, porque se o inimigo entra dentro de você, se tiver alguma coisa dele dentro de você, você pode perecer na sua caminhada neste mundo. Porque o Senhor Jesus disse no nosso texto principal: lá vem o príncipe deste mundo. Vocês viram o texto que eu acabei de ler? E ausentou-se dele por um tempo, mas depois voltou. As tentações, elas vão voltar. Qual é a tentação do inimigo? É entrar na sua mente, é entrar no seu pensamento. É você achar que você é uma coisa que você não é. É colocar você numa posição onde o Senhor não reservou para você. Qual que é o bom de Deus? É você poder falar como Jesus falou: lá vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim. Lá vem ele, olha lá, está vindo outra vez. Ele vem de novo. Mas Jesus, ele não deixou Satanás entrar no seu sentimento. Ele não deixou Satanás entrar na sua mente.
E é isso que nós temos que fazer. Guarda o seu sentimento, guarda a sua mente. E como é que se faz isso? Como que vocês viram que Jesus venceu o diabo? Através da palavra de Deus. Glória a Deus. Irmão, essa pregação de pouquinhos minutos aqui não resolve nada não, irmão. Isso aqui é só aquela 3 gotinhas da vacina, irmão. Se você quiser mais, você tem que buscar ao Senhor. E a palavra de Deus está nas suas mãos. Você pode ouvir a Bíblia nos aplicativos. Você pode ler todos os dias a palavra de Deus. Porque nessas horas que você não sabe quais serão, que o inimigo vier para entrar na sua mente, a sua mente está cheia da palavra de Deus. E você responde na palavra. Você responde de acordo com aquilo que o Espírito de Deus ministra sobre você. E você vence estas dificuldades. Eu estou vendo agora as pessoas avivalistas do nosso Brasil abrindo instituto teológico para ensinar, porque eles estão começando a entender o seguinte, que a vitória que vence o mundo, a nossa fé, ela é a fé na palavra de Deus. Se eu não conheço a Bíblia, se eu não conheço a palavra de Deus, como é que eu vou vencer? Como é que eu vou triunfar diante das tentações? O diabo, ele quer entrar na minha mente. Se ele entrar na minha mente, ele toma o meu corpo. Se ele tomar o meu corpo, ele toma as minhas emoções. E aí eu vou virar um escravo. Eu vou virar um possuído do inimigo. Mas enquanto nós estivermos com a palavra de Deus dentro de nós, o Espírito Santo nos sustentará. Então esta busca que nós temos aqui é um preparo. Você está se preparando para que no final você seja achado de pé diante do Filho do Homem. Mas todo o segredo está aqui, ó. Não pode ter nada do diabo em você. Nada. Nada. E aquilo não pode entrar na sua vida. Ele pode tentar do lado de fora. Ele pode falar do lado de fora. Ele pode usar a boca das pessoas. Ele pode usar tudo ao seu redor. Mas que ele não entre dentro de você. Que ele não entre na sua mente. Ele do lado de fora é o reino dele. Ele é o príncipe desse mundo. Mas na nossa vida nós temos um rei. Então quem governa a sua vida é a palavra de Deus. Na direção do Espírito Santo. Assim você vence como Jesus venceu. Do contrário, o que vai acontecer? As filosofias do inimigo vão prevalecer, o raciocínio do diabo vai prevalecer, o erro do inimigo vai prevalecer. Mas quando você tem a palavra, quando o inimigo vem com sofisma, quando ele vem com intelecto, quando ele vem com palavras persuasivas, você vem com a palavra poderosa de Deus e o inimigo se ausenta de você. Coloque as mãos ao altura do seu coração e feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, toca nas nossas mentes, ó Pai, e nos nossos sentimentos, ó Deus. Que através da Tua palavra nós possamos ser vitoriosos. Que através da Tua palavra nós possamos ser vencedores, Senhor. Ó Pai querido, nos ajude a vencer as tentações. Nos ajude a vencer o inimigo das nossas almas, que está aí, Senhor, ao derredor, que procura, Senhor, trazer laços, ó Pai. Livra-nos do laço do inimigo, Senhor. Livra-nos